Você já sentiu aquela ligação quase inexplicável com alguém? Um olhar que atravessa a alma, uma sintonia tão forte que parece desafiar qualquer lógica. Como se aquela pessoa tivesse sido colocada no mundo só para cruzar o seu caminho. Mas me diga, o que acontece quando esse sentimento é unilateral? Quando o outro, mesmo diante da sua entrega, simplesmente não te escolhe? Existe uma ferida silenciosa que muitos carregam, e ela é alimentada por um mecanismo oculto do inconsciente humano. Carl Jung, o visionário que mergulhou nas sombras da mente, revelou algo que poucos têm coragem de encarar: a razão invisível por trás da obsessão masculina por quem não os quer e por que, logo depois de conquistar, eles desaparecem. Essa dinâmica, sutil e poderosa, pode estar moldando sua vida amorosa neste exato momento, sem que você perceba. Se você está sozinha ou presa num relacionamento que parece um jogo de altos e baixos, o que você vai ouvir agora pode mudar sua forma de amar para sempre. A verdade é que a maioria das mulheres vive toda a vida sem entender esse padrão psicológico profundo. E por isso, continuam caindo na mesma armadilha emocional, repetindo histórias de amor que terminam em abandono, dúvida e dor. Isso não é apenas mais um conselho sobre relacionamentos, é uma chave rara de autoconhecimento que desmonta o teatro das aparências e revela o que realmente acontece nos bastidores da mente masculina. Jung descobriu que, muitas vezes, o homem que parece apaixonado está, na verdade, encantado por uma imagem que ele mesmo projetou, uma fantasia moldada pelo desejo, não pela realidade. E quanto mais intensa for essa paixão inicial, maior a chance de que ela esteja sendo alimentada por uma ilusão. Quando essa imagem idealizada encontra a verdade do cotidiano, a decepção se instala e o abandono vira um roteiro quase inevitável. A dor que isso causa não é só emocional, é existencial, porque a mulher se pergunta: o que fiz de errado? Onde me perdi? Mas, na maioria das vezes, não é você quem está errada. É ele quem nunca te enxergou de verdade. Jung revelou que a mente masculina é atraída, de forma inconsciente, por aquilo que é misterioso, distante, difícil. Existe um impulso ancestral que faz com que o desafio seja confundido com paixão. E isso cria um ciclo cruel. Quanto mais você se doa, mais ele se afasta. Mas hoje, você tem a chance de sair desse ciclo. O que vou te mostrar nos próximos minutos é um mapa emocional que pode ser a diferença entre repetir velhos padrões ou despertar para uma nova forma de amar. Mais consciente, mais verdadeira, mais sua. Vamos começar com o primeiro dos 5 mecanismos inconscientes que moldam esse jogo invisível entre homens e mulheres. Mecanismo 1. A projeção do ânima, o reflexo irreal. Existe uma imagem feminina oculta no inconsciente de todo homem. Jung chamou isso de ânima. Quando uma mulher se distancia, ou parece inatingível, essa figura interior ganha força e começa a projetar sobre ela um ideal de perfeição impossível. É como se ele colocasse em você todos os sonhos, desejos e carências que carrega dentro de si. Você se torna um espelho mágico, onde ele enxerga aquilo que gostaria de encontrar, mas que não está realmente em você. É por isso que o afastamento gera obsessão. O vazio da ausência vira palco para o teatro da imaginação. E a paixão cresce, não porque ele te conhece, mas porque ele acredita que você é aquilo que deseja desesperadamente encontrar. Mas o encanto se rompe no instante em que a realidade aparece, porque nenhuma mulher real consegue sustentar uma fantasia por muito tempo. Já viveu isso? Um homem que parecia te querer mais do que tudo e, de repente, desaparece como se nunca tivesse existido? Não foi falta de amor. Foi excesso de ilusão. Mecanismo 2. A escassez emocional. Quando o inalcançável se torna irresistível. Aqui entra o segundo padrão,
um impulso profundo e quase primitivo que transforma a dificuldade de acesso em algo altamente desejável. O que é escasso se torna valioso. O que é difícil de conquistar vira obsessão. Quando uma mulher se torna emocionalmente distante, algo profundo se ativa na mente masculina. É como se uma engrenagem ancestral começasse a girar silenciosamente, ligando a raridade à ideia de valor extremo. Esse impulso não é consciente. Ele vem das camadas mais antigas da psique. Por isso, por mais doloroso que seja, uma mulher constantemente presente, doce e amorosa, muitas vezes é interpretada como menos valiosa, enquanto aquela que mantém uma certa distância emocional se transforma num troféu quase sagrado, um desafio que precisa ser vencido, custe o que custar. Essa verdade incomoda. Mas ignorá-la é condenar-se a anos de confusão emocional e relacionamentos desequilibrados. Seja honesta consigo mesma. Quantas vezes você se sentiu magneticamente atraída por alguém que mal parecia notar sua presença? E quantas vezes deixou de enxergar quem estava ali, disponível e afetuoso, bem diante de você? Isso não é acaso. É reflexo de uma programação interna mais profunda do que imaginamos. Pense em duas pessoas. Uma te oferece afeto, atenção, presença. A outra te deixa no vácuo emocional. Vem e vai sem explicações. Qual delas prende mais sua mente e seu coração? Por quê? Essa resposta revela um padrão oculto, um ciclo psicológico que prende milhões de pessoas numa dança de atração e rejeição. E esse padrão só pode ser quebrado se você compreender o próximo segredo. Mecanismo 3, o arquétipo da donzela inalcançável, a armadilha mitológica. Entre os símbolos que vivem no inconsciente masculino, há um que se destaca pela força e pelo mistério, a donzela inalcançável. Jung identificou esse arquétipo como uma presença poderosa que ativa uma espécie de transe emocional no homem quando uma mulher se mostra distante. Ele para de enxergar a mulher real e passa a ver um símbolo, um portal para uma transformação espiritual que nem ele mesmo entende. E aqui está o risco: quanto mais distante ela estiver, mais intensa será a projeção. Mas e você? Já viveu uma paixão tão intensa que parecia quase mágica no início? Só para vê-la desmoronar pouco depois? Muitos homens, ao encontrarem essa mulher inalcançável, dizem coisas como "nunca senti isso antes" ou "você é diferente de todas". E talvez, no momento, eles estejam sendo sinceros, mas não é você que estão vendo, é o arquétipo. Você está começando a perceber o perigo. Quando alguém se apaixona por um símbolo, a realidade sempre será uma decepção. E a pergunta que resta é: você quer ser desejada como uma fantasia ou amada como uma mulher real? Mecanismo 4, o padrão da sombra. Quando a ferida procura o punhal, aqui entramos num terreno ainda mais delicado. Jung descreveu a sombra como tudo aquilo que reprimimos, negamos ou não queremos encarar em nós mesmos. E é essa sombra que, muitas vezes, escolhe com quem nos envolvemos. Homens com feridas profundas de abandono ou rejeição, inconscientemente, se sentem atraídos por quem revive essa dor. É como se a alma dissesse: talvez desta vez eu consiga curar isso, mas, na maioria das vezes, acaba sendo apenas mais uma repetição da dor. Você já viu esse padrão? Homens inseguros que se apaixonam perdidamente por mulheres emocionalmente indisponíveis. Não é coincidência, é a sombra agindo. E quanto mais rejeição ele sente, mais o desejo aumenta. Até que, ao conquistar, o feitiço se quebra. E tudo recomeça com outra mulher. Mecanismo 5. O ciclo da individuação. Quando você vira espelho. E agora, chegamos ao ponto mais profundo. Jung chamou de individuação
o processo pelo qual uma pessoa se torna inteira, integrando todas as partes da sua psique, inclusive as reprimidas. Para o homem, essa jornada inclui reconhecer o feminino dentro de si. E é aqui que uma mulher distante se transforma num espelho poderoso. Sem perceber, ele projeta nela o feminino que precisa integrar, não para amá-la, mas para completar a si mesmo. Você entende o paradoxo? Ele não está se apaixonando por você. Está buscando a si mesmo, através de você. E se você não estiver consciente disso, corre o risco de ser usada como ponte nessa jornada. Uma ponte que ele atravessa e depois abandona. Mas há algo ainda mais desconcertante. Isso também acontece com você. O homem por quem você se sente atraída à primeira vista pode ser apenas a projeção do seu ânimos, o masculino interior que você ainda não integrou. O que parece destino pode ser apenas um espelho. E agora você sabe, essa tensão emocional que foi crescendo dentro de você, enquanto ouvia cada palavra, não é por acaso. Ela espelha exatamente o processo inconsciente que acontece nas relações. Uma dança de espelhos, de fantasmas, de projeções. Mas agora você está desperta. Isso muda tudo. Aqui está a conclusão reescrita com base no seu texto original, mantendo toda a carga emocional, profundidade psicológica e estrutura reflexiva, mas com uma nova linguagem, fluida, acolhedora e com a alma de um verdadeiro mentor da consciência. E agora, os 5 sinais silenciosos de que você talvez nunca tenha sido vista como realmente é. 5 sintomas emocionais que revelam quando você se tornou uma tela para fantasias e não um ser humano amado na sua totalidade. Leia com o coração aberto. Quantos desses sinais já estiveram presentes nas suas relações? Idealização extrema, o brilho que cega. No início, ele te coloca num pedestal. Você é diferente de todas. Sinto que te conheço há vidas. Frases que parecem lindas, mas carregam um perigo oculto. Ele não está vendo você. Está vendo o reflexo de um desejo antigo projetado sobre você como num sonho. E quanto mais você mantém uma certa distância emocional, mais perfeita ele acredita que você é. Mas ninguém consegue sustentar para sempre um papel que não escreveu. Obsessão alimentada pela rejeição. Quanto mais você recua, mais ele se aproxima. Mensagens, promessas, juras. Mas nada disso vem de um lugar de conexão real. É a ferida dele gritando, tentando capturar você como se fosse a salvação. O amor real não nasce da obsessão. Ele floresce na liberdade. Fascínio pelo que é oculto. Ele quer decifrar o que você não mostra. Fica encantado pelas partes que você esconde, não pelas que você entrega. É atraído pelo seu silêncio, não pela sua verdade. O que ele realmente quer? Encontrar em você algo que falta dentro dele. A ilusão da transformação mística. Na sua presença, ele diz, se sentir outro homem, transformado, completo, quase iluminado. Mas esse êxtase não é sobre você, é sobre o que ele acredita que encontrou em você, e como todo estado alterado, um dia passa. Você está disposta a continuar representando o papel de mãe emocional, ou está pronta para viver um amor verdadeiro? Muitas mulheres, de forma inconsciente, manipulam essa dinâmica, mantendo o controle emocional através da escassez. Mas isso só garante uma coisa, que o relacionamento nunca amadureça. Permaneça no mesmo estágio infantil, neurótico e estagnado. E agora chegamos à revelação mais libertadora de todas. Como romper esse ciclo? Como se libertar de uma vez por todas da ilusão? A resposta que Jung nos deixou é simples e profundamente transformadora. Individuação. O processo de se tornar inteiro, de integrar dentro de si o masculino e o feminino, de parar de buscar fora o que sempre faltou dentro. Esse é o verdadeiro caminho. Quando você retira suas projeções,
quando começa a olhar para o outro sem fantasias e para si mesma, sem vergonha. Você para de precisar de alguém que te complete e começa a escolher alguém que te reconheça. Pergunte a si mesma: essa paixão é sobre a pessoa real ou sobre algo que eu projetei nela? Jung chamou isso de conjunctio, o casamento interior entre os opostos dentro da alma. Quando essa união acontece, você se torna magnética de uma forma diferente, não pela ausência, mas pela inteireza. Você não será mais uma tela para sonhos alheios. Será presença viva, inteira, inconfundível. O amor verdadeiro só nasce quando deixamos de ser espelhos e passamos a ser, enfim, inteiros. Agora, a escolha é sua. Quando você está inteira em si mesma, algo muda. Você não precisa mais que o outro te veja como especial, porque você já se reconhece como tal, e por isso começa a ver o outro como ele realmente é, não como uma promessa, não como um salvador, mas como um ser humano com luzes e sombras, como você. Agora imagine, como seriam suas relações se você se aproximasse delas a partir da plenitude e não da falta? Se você olhasse para um homem sem buscar nele o seu ânimos projetado, mas com olhos livres, lúcidos, e se ele te enxergasse não como o ideal feminino inconsciente que ele procura desde a infância, mas como você, com sua essência real, imperfeita e luminosa? Essa é a verdadeira libertação que Jung nos oferece. A liberdade das amarras invisíveis que por séculos conduziram os encontros humanos sem que soubéssemos. A liberdade de amar não por carência, mas por escolha. Não pela ilusão, mas pela verdade. A pergunta agora não é se você será amada. Você consegue amar alguém além das projeções? Você consegue tirar o véu da fantasia e ver a beleza crua da realidade? Esse é o desafio mais nobre da alma madura e também a recompensa mais profunda: amar alguém real, com olhos reais. Agora, todos os fios que trançamos até aqui se unem. Você sabe algo que a maioria das pessoas jamais saberá. Você viu as engrenagens por trás da paixão. Identificou os mecanismos ocultos que fazem alguém parecer irresistível, quando, na verdade, só está refletindo partes de você mesma que ainda não foram integradas. E agora vem a verdadeira escolha. Você usará esse conhecimento para manipular? Para ativar a projeção e sentir controle temporário sobre os outros? Ou irá trilhar o caminho mais corajoso, o da libertação? Jung nos ensinou que a consciência é um ato de responsabilidade. Tornar-se consciente dos próprios padrões não é apenas um poder, é uma missão ética. Porque a consciência muda tudo. Você pode continuar no jogo da sedução, sabendo exatamente como provocar, como manter distância, como ativar o interesse. Ou pode sair do ciclo, escolher a verdade, escolher ser vista, não como um espelho, mas como uma alma. O primeiro caminho te dá controle, mas também garante solidão. O segundo te tira o chão por um tempo, mas pode te levar a um amor que floresce com o tempo, ao invés de queimar e se apagar. Imagine um mundo onde duas pessoas se encontram não porque se completam, mas porque se reconhecem. Onde o amor não nasce da falta, mas da presença. Onde o vínculo não se sustenta na tensão, mas na verdade. Essa é a visão de Jung. Não apenas relações melhores, mas seres humanos mais inteiros, mais reais, mais despertos. E se eu puder te deixar com uma única verdade, é essa. Tudo o que você buscou no outro, a força, a segurança, o amor, sempre esteve dentro de você, esperando para ser reconhecido, esperando para ser integrado. Esse é o verdadeiro casamento sagrado. Não entre duas metades, mas entre os opostos, dentro de si, entre sua força e sua vulnerabilidade, entre sua razão e sua intuição, entre o feminino e o masculino, dentro de você. Agora, só resta uma pergunta. O que você vai fazer com essa sabedoria? Vai voltar ao ciclo de atração e abandono,
agora com mais consciência. Ou vai escolher algo radicalmente novo? A maioria voltará a dormir, mas você não. Você está desperta agora. Escolha a consciência. Escolha a realidade. Escolha a liberdade. O poder nunca esteve nos outros, sempre esteve em você. Jung apenas te mostrou onde olhar.